Bom, pessoal, então nessa primeira parte, né, do curso, a gente viu primeiro algumas propriedades fundamentais de séries temporais, igual o objetivo de se estudar as séries, alguns exemplos, a questão da estacionalidade, que é muito importante, depois os modelos univariados básicos, né, que são os modelos da família Arima, e um procedimento para poder realizar as estimativas desses modelos. Também a gente viu a questão dos processos de invertibilidade, né, dos modelos autorregressivos de médias móveis. E nessa parte a gente vai falar um pouco sobre os modelos multivariados. Porque o que acontece? Os modelos univariados, apesar de eles terem sido bastante utilizados na literatura, eles têm uma limitação, que é utilizar somente as informações da própria variável como preditores do comportamento dela ao longo do tempo. Então, se por exemplo a gente estiver analisando inflação e desemprego, e no caso, se o meu objetivo for especificamente analisar a inflação, o modelo univariado só especifica a variável inflação em função dos seus valores defasados. Porém, tem outros fatores que também afetam a inflação. Por exemplo, o desemprego, o nível da atividade econômica, a taxa de juros, esse tipo de variável. Então, os modelos multivariados, eles entram nesse contexto, no sentido de complementar a análise e torná-la mais consistente com a realidade do sistema econômico, já que não existe uma variável que se auto-explica e não tem nada que explica aquela variável. Então, os modelos multivariados entram nesse sentido. Beleza. Então, o que são os modelos multivariados? São modelos que utilizam mais de duas variáveis, duas ou mais variáveis, e tentam capturar a dinâmica temporal de cada uma das variáveis. No contexto dos modelos multivariados, a gente tem duas vertentes, né? A vertente que é das séries estacionárias e das séries não estacionárias. Fazendo um parágrafo aí em relação aos modelos univariados, quando a variável era estacionária em nível, a gente estimava o modelo ARMA, né? Que é o modelo na variável em nível. Agora, quando a série era não estacionária, a gente primeiro precisava verificar o processo dela de integração, para saber se é integrada de ordem 1, ordem 2, ou assim sucessivamente, para depois incorporar essas informações dentro da modelagem. No caso de séries econômicas, a maior parte das variáveis segue um processo ou em 0 ou em 1. Então, quando a variável não é estacionária em nível, normalmente ela é na primeira diferença. Então, no caso do VAR, nós também temos uma situação similar. Nós temos um conjunto de modelos que é utilizado para séries que são estacionárias e uma outra vertente que é utilizada quando as séries são não estacionárias. Quando as séries são estacionárias, a gente tem, por exemplo, o modelo VAR e o VAR estrutural. O VAR é o VAR clássico, né, que a gente fala, o VAR reduzido, que a gente chama, e o VAR estrutural é uma especificação também em nível que incorpora também no sistema alguns elementos das variáveis dependentes também de forma contemporânea. Já os modelos não estacionários, a gente vai partir para a vertente dos modelos de cointegração e o modelo VEC. O modelo de cointegração, a cointegração é basicamente um conceito que nós descrevemos as séries quando elas não são estacionárias, mas elas têm o mesmo processo de integração. Por exemplo, a gente tem duas variáveis que não são estacionárias em nível, mas aí ambas ficam estacionárias na primeira diferença. Isso quer dizer que elas são integradas de ordem 1. Então, elas são co-integradas. Então, com a integração, ela entra nesse contexto, e elas sendo co-integradas, a gente utiliza o modelo VEC, que é o modelo vetorial de correção de erro. O modelo vetorial de correção de erro nada mais é do que um VAR na primeira diferença, porém, tem um mecanismo, né, tem uma variável embutida dentro desse modelo, que visa corrigir os possíveis desvios que a série tem ao longo do tempo para que ela siga na sua trajetória de crescimento equilibrado. A gente vai entrar nessa questão posteriormente, mas só a título de esclarecimento aqui introdutório. Então, no caso do modelo VAR, ele é uma extensão do modelo autorregressivo, porque além de eles especificar a variável que nós estamos querendo analisar em função dos seus valores defasados, ele representa o sistema de equações, colocando todas as variáveis no sistema de forma endógena, ou seja, todas as variáveis do modelo são importantes de serem analisadas, né? Então todas estão do lado esquerdo da equação, e todas essas variáveis também estão em função dos fatores exógenos. Então, no caso, por exemplo, aqui a gente tem um sistema com três variáveis, né? O W, o Z e o X. Então, aqui o W, ele está em função de WT-1, XT-1 e ZT-1. Então, todas as variáveis do sistema
entram do lado direito de forma defasada. E aqui a gente tem o erro da primeira equação. No caso aqui da segunda equação, nós temos o xt, que é a variável contemporânea no período t, em função de wt-1, xt-1 e zt-1, mais o termo de erro, e a mesma coisa para o zt. Então, todas as variáveis são consideradas endógenas, no sentido de que todas são determinadas pelo mesmo sistema de equações. Então, no VAR, todas as variáveis são consideradas endógenas. Como que acontece esses relacionamentos entre essas variáveis no modelo VAR? Por exemplo, um aspecto importante de se verificar no modelo VAR é o fato de analisar os possíveis choques que o sistema econômico traz para o comportamento da variável em si. Então, por exemplo, vamos supor aqui que o W seja a inflação, o Z seja o desemprego, o X seja o desemprego e o Z seja a taxa de juros. Quando você tem um choque na inflação causado por um fator externo ao sistema, esse choque ele entra por meio do termo de erro. Então, digamos lá que houve um choque de oferta internacional e aí a inflação elevou. Então, o choque entra no termo de erro. Esse termo de erro ele está especificado no momento t, então ele é contemporâneo, então ele afeta no mesmo momento a variável yt, que também está aqui especificada no momento t. E no primeiro momento é só isso que acontece. Se introduz um choque dentro do sistema por meio do termo de erro e aí a variável w sofre com esse choque. No próximo período, a variável wt ela vira wt-1. Ela vira wt-1. Passou um período, agora ela está uma variável defasada. E o wt-1 ele entra aqui na equação, afetando novamente o valor de wt, mas também entra na inflação de xt, afetando o valor contemporâneo de xt, e entra na equação de zt também afetando seu valor contemporâneo. Passado mais um período, nós vamos ter mais um wt-1 daqui, agora somado com o choque do xt-1 e com zt-1. E aqui a gente tem o wt-1, o xt-1, o zt-1 para todo o sistema. Então, quando um choque ele entra dentro do sistema, ele afeta todas as variáveis em um determinado momento do tempo. Se o modelo é estável, se o modelo é estacionário, o choque ele se dissipa. Ele começa afetando bastante a variável naquele momento exato, mas à medida que o tempo vai passando, o choque vai perdendo o efeito e vai se dissipando ao longo do tempo. Com a mesma ideia das funções de impulso-resposta que a gente viu no modelo autorregressivo e de médias móveis. A gente tem um choque no termo de erro, esse choque afeta a variável dependente. No próximo período o choque é um pouco menor, no outro vai diminuindo e assim ao longo do tempo a variável vai perdendo resposta para aquele choque inicial que foi dado. Aqui é basicamente a mesma coisa. A questão aqui é que nós temos um sistema de equações que é formado por várias variáveis, né? E aqui nosso objetivo é entender como que os choques que são dados no sistema se propagam para cada uma das variáveis. Por isso, uma das principais análises do modelo VAR é analisar as funções de impulso-resposta. Que aí a gente consegue visualizar exatamente qual que é o efeito do choque na variável inflação sobre a inflação, na variável inflação sobre o desemprego, sobre a taxa de juros, ou então do desemprego sobre a inflação, do desemprego sobre ele mesmo, na questão inicial do desemprego, né? Ou sobre a taxa de juros. E aí a gente tem um sistema que é mais bem construído, né? Ele é mais bem formado e muito útil para a gente poder fazer análises de curto prazo. Então, de forma matricial, a gente pode dividir o sistema separando aqui um vetor com as variáveis dependentes do lado esquerdo, todas elas no momento t, igual a um vetor de constantes, mais uma matriz K por K de coeficientes a serem estimados, mais um vetor de variáveis defasadas, mais um vetor de choques, né, ou de erros puramente aleatórios dentro do sistema. E mais ainda, de forma compacta, a gente pode descrever o sistema como yt igual a alfa mais θ, yt menos 1 mais et. Isso aqui seria a denominação do nosso var1. Então vejam que a forma de escrever o sistema parece muito com um modelo univariado, com a exceção de que, nesse caso, o yt é um conjunto que representa três variáveis, aqui no caso wt, xt e zt. Então, no caso do var2,
basta para a gente acrescentar aqui o θ2, yt menos 2. Então aqui a gente vai ter um vetor com 3 variáveis, aqui um vetor com 3 coeficientes, uma matriz θ, k por k, que é o k, o número de variáveis do sistema, aqui um vetor de variáveis defasadas, novamente uma matriz k por k de choques que relacionam a variável defasada no período t-2 com a variável yt e a variável que é o erro puramente aleatório. E para um var P a gente introduz aqui vários elementos até a defasagem yt menos p. A gente consegue também escrever esse modelo var de forma mais resumida, né, usando o operador de defasagens. Tal como no modelo univariado, aqui no caso nós vamos supor, vamos denominar o yt-1 como Ly, o yt-2 como L2y e o yt-p como Lpy. E aqui colocando todos do lado esquerdo da igualdade. E colocando em evidência, nós temos yt, aqui é uma matriz identidade, k por k, e aqui nós temos a denominação que está aqui em cima, e do lado de lá temos o termo de erro. Então, de forma compacta, a gente escreve o var como uma matriz de coeficientes chamada aqui de θ maiúsculo, o L, que é o operador de defasagens, o yt, que representa nossas variáveis endógenas, e o ET, que é o termo de erro puramente aleatório. Bom, então no caso do var, né, os parâmetros representam as relações dinâmicas entre as variáveis, eles relacionam o efeito, né, que a variável defasada tem sobre as variáveis no período contemporâneo. Todas as variáveis são consideradas endógenas e são determinadas simultaneamente dentro do modelo. Então aqui a gente tem um pouco de semelhança, né, com os modelos de equações simultâneas, no sentido de que nós temos várias variáveis que são determinadas no sistema de equações. E o choque ele entra através do termo de erro, depois ele se propaga para todo o sistema, no próximo período a variável afeta todas as outras e assim sucessivamente. Para um modelo que é estacionário, esses choques acabam sendo dissipados ao longo do tempo e aí nós conseguimos analisar esses efeitos, né, de fatores exógenos sobre o sistema de equações. Então, da mesma forma que no caso do modelo autorregressivo, o modelo var ele também precisa das condições de estabilidade para ser adotado, né? Um modelo estável ele pode ser encontrado quando os choques eventualmente se dissipam no sistema. E a condição que a gente utiliza para poder analisar a estabilidade é basicamente também avaliar a existência ou não de raízes unitárias dentro do sistema de equações. Então, a gente supõe que em modelos estáveis, né, as variáveis voltam ao equilíbrio de longo prazo. Então, mesmo havendo esse choque, a variável é afetada no curto prazo, mas à medida que o tempo passa, o choque se dissipa. Caso contrário, nós teríamos que um choque, ao entrar no sistema, ele nunca mais se dissiparia. Por exemplo, lá na década de 80, a inflação ela seguia um processo não estacionário. Quando se tinha, por exemplo, um aumento de gastos ou qualquer tipo de outra política que tivesse um efeito sobre a inflação, por causa do fator inicial, os preços se elevavam de uma forma absurda. Então, naquele caso ali, a gente tem um exemplo de uma variável que é não estacionária. Agora, se o modelo é estável, a inflação é pouco inicial, desemprego, etc., também, enfim, taxa de juros também, todas as variáveis seguem esse comportamento de estabilidade, quando há o choque na variável, ao longo do tempo ele vai se dissipando por todo o sistema econômico. E aí a gente tem essa noção de estado estacionário, que é muito citado também na macroeconomia. E conversa um pouco com algumas teorias também econômicas, né, que dizem que você pode dar choques em algumas variáveis econômicas, elas respondem ali no curto prazo, mas os choques não são permanentes. Os choques não são permanentes. Eles acabam se dissipando ao longo do tempo. Então, utilizando aí o conceito de raiz unitária, a gente tem aqui o yt, que é o vetor de variáveis endógenas, e aí toda a denominação que a gente já citou. A gente transforma aqui o yt-1 numa variável com operador de defasagens, daí a gente joga essa variável para o lado esquerdo, para obter yt menos θ L
y, depois a gente isola o yt, e aqui a gente obtém a matriz identidade menos θL igual ao ET. Aqui não foi colocado o alfa, mas o alfa ele é uma constante, então não afeta aqui a propriedade de estacionariedade, né? No caso, o que nós temos que fazer aqui é calcular as raízes unitárias desse sistema de equações que está aqui. A gente calcula as raízes unitárias por meio do determinante dessa expressão. Então aqui a gente tem identidade menos θL igual a zero. E para o VAR ser estável, a regra é que todas as raízes sejam maiores do que o valor unitário em módulo. Então, caso esse sistema nos mostre que as raízes estão dentro alguma raiz está dentro do círculo unitário, isso indica que o modelo VAR não é estável. Caso todas as raízes estejam fora do círculo unitário, a gente chega à conclusão de que o VAR é estável. E no caso, o número de raízes ele é igual a K vezes o P. No caso, K é o número de variáveis e o P é o número de defasagens. Então, para um modelo VAR simples, né, o mais simples possível, considerando duas variáveis endógenas e uma defasagem, nós teríamos duas raízes unitárias, né? Duas aqui referente ao K, número de defasagem igual a 1, 2 vezes 1 igual a 2, então teríamos duas raízes unitárias. Então, se essas duas raízes estiverem fora do ciclo unitário, o VAR seria estável. Então, aqui a gente tem um sistema VAR, a gente supôs aqui um sistema VAR que foi estimado. Nós temos a variável x, variável y. Esse é o coeficiente que associa a defasagem de x com o x contemporâneo. Esse é o coeficiente estimado que relaciona o yt menos 1 com a variável xt no momento contemporâneo. Escrevendo isso de uma forma matricial, nós temos um vetor de variáveis endógenas, um vetor de coeficientes constantes, uma matriz de coeficientes das variáveis, vezes um vetor das variáveis defasadas, mais o vetor dos termos de erro. Então, aqui nós temos todos os elementos que a gente precisa, todas as informações que nós precisamos para poder calcular as raízes unitárias do sistema. Aqui é a matriz θ, e por meio da matriz θ é que a gente chega nos valores que nós precisamos para poder calcular, para poder analisar a questão da raiz unitária. Então, por exemplo, a gente vai supor que um vetor zt, esse vetor zt, ele foi colocado aqui também como operador de defasagens, ele é composto por essas duas variáveis, né, xt e a variável yt. E aí, como é que fica o desenho, né? A gente precisa calcular o determinante desse elemento aqui, para analisar se, com base nisso, a gente consegue obter raízes fora do ciclo unitário. Então, lembrando lá, né, a gente tem um vetor de variáveis, vetor identidade, né, uma matriz identidade. A matriz identidade está aqui, ela é uma matriz K por K. Se eu tenho duas variáveis, é uma matriz 2 por 2, três variáveis, é uma matriz 3 por 3. O θ é a matriz de parâmetros que a gente separou, está sendo colocado aqui, e o L está sendo multiplicado aqui. Então, a operação que a gente tem que fazer é abrir isso daqui e calcular o determinante. Então, ficaria 1 menos L vezes 0,008, 0 menos L vezes 0,461, 0 menos L vezes 0,232 e 1 menos L vezes 0,299. Então, fazendo isso aqui, a gente tem o primeiro componente, o segundo componente, o terceiro e o quarto componente. E agora a gente calcula o determinante disso, que é essa expressão aqui, né? O elemento 1 vezes o elemento 2 menos o elemento cruzado da diagonal secundária. Então, fazendo essa multiplicação, a gente tem isso menos isso daqui. Então, desenvolvendo, né, a gente tem aqui um L, a gente também tem um L, então aqui essa expressão essa vezes essa vai dar um L quadrado. A gente tem aqui também um L vezes o L, que também vai dar um L quadrado, e aí a gente vai ter que agregar isso, e somar, e subtrair, e aí a gente chega nessa expressão aqui. 1 menos 0,3L menos 0,10, L2 igual a 0. Então, para a gente resolver isso daqui, a gente também segue a descrição lá do Bhaskara, né? A gente tem aqui o nosso A,
que é o 0,10, o b, que é o 0,3, e o c, que é o 1. Então, Bhaskara é menos b, mais ou menos raiz de b2, menos 4ac sobre 2a. Aqui já foi desenvolvida a multiplicação, já foi desenvolvida a conta toda, e aqui a gente consegue chegar em duas raízes, né? Esse polinômio dá duas raízes para a gente. Um L1 que é igual a 4 menos 4,8 e um L2 que é igual a 1,96. Então, as raízes desse polinômio característico são diferentes, são maiores do que 1 modularmente, né? Isso quer dizer que naquele caso lá, o nosso VAR é estável. Então, raiz fora do ciclo unitário, o VAR é estável. Se o VAR for estável, nós estimamos as variáveis em nível. Se o VAR não for estável, quer dizer que existem raízes unitárias, então a gente tem que analisar um possível processo de cointegração entre as variáveis para poder utilizar ou não a metodologia VEC. Se a gente encontrar a cointegração, no caso do VAR ser não estável, a gente estima o modelo VEC. Se a gente não encontrar com a integração, no caso do modelo VAR não ser estável, nós partimos para ajustar o VAR em primeira diferença, que é uma análise também que a gente vai fazer posteriormente. Bom, em relação... Ficou entendido, pessoal, essa questão da raiz unitária aqui? Sim, Thiago, os testes, eles são válidos, né, nessa situação também? Você fala os testes de raiz unitária? Sim. Então, os testes, normalmente, quando a gente vai fazer a abordagem aplicada, a gente inicia a análise fazendo os testes nas variáveis diretas, né? A gente faz lá o teste direto na variável e vê se elas são estacionárias em nível. Porque se todas forem em nível, o modelo vai ser estável, né? Caso alguma seja não estacionária, então o modelo não vai ser estável. Aí o VAR você tem que utilizar outro tipo de metodologia. Agora, na prática também, né, o que é recomendado é a gente fazer o teste no sistema de equações. A gente obtém essa análise, né, das raízes unitárias, da estacionalidade da série no sistema de equações. Para isso a gente pode utilizar, por exemplo, o teste do John Hansen. O teste do John Hansen, que a gente vai ver posteriormente, ele, através do ranking, do posto lá do teste, ele mostra para a gente se as séries todas são estáveis em nível, se as séries são cointegradas, ou se as séries não são cointegradas e a gente tem que utilizar o VAR na primeira diferença. E normalmente esse teste conversa com os testes de estacionariedade individuais que podem ser feitos nas séries, igual o Dick Fuller aumentado, Phillips-Perron, KPSS. Normalmente eles conversam. Tá bom? Bom, então, beleza? No caso da estimação, né, as variáveis são as mesmas, no caso do sistema, por uma questão de facilidade mesmo, né? Normalmente, nem sempre o sistema ele é teoricamente fechadinho. Pode ser que a gente tenha uma variável que deva ser considerada dentro do sistema, mas aí ela não é mas aí ela é determinada fora. Então, por exemplo, a gente tem uma variável x, y e z, só que a variável z ela não é afetada por x nem por y. Mas aí no VAR, a gente, apesar de ser possível, fica estranha a análise não incorporar a variável z também como endógena dentro do sistema. E como a inclusão de variável irrelevante não é um problema tão grave quanto a omissão de variável relevante, a gente acaba deixando a especificação do VAR quadradinha, né, certinha. Então todas as variáveis que entram no sistema também têm um componente endógeno do lado esquerdo. Então por isso que são consideradas as mesmas, né? Outra questão é a respeito das defasagens. Pode ser, por exemplo, que no caso do desemprego, ele não tem um efeito tão prolongado sobre a inflação como o oposto, por exemplo, né? Pode ser que elas não tenham o mesmo desenho de impactos. Isso quer dizer que o desemprego e a inflação não se afetam de forma igualitária no sentido do número de defasagens necessárias dentro da análise. Pode ser que, para o caso da inflação, o importante é até o desemprego em T-3, e no caso do desemprego seja importante a inflação no T-1, por exemplo. Só que, novamente, para deixar o modelo fechado enfim, mais quadradinho, a
a gente coloca todas as defasagens que são utilizadas, né? Então, por meio de critérios também de informação, por meio de Akai, Schwarz, etc., a gente escolhe o número de defasagens e esse número de defasagem vale para todas as variáveis. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar um sistema em que Z tem o mesmo número de defasagem dentro do sistema que a variável Y e também que a variável Z, mesmo se alguma dessas variáveis não for necessário assim, colocar tantas defasagens dentro da especificação. O fato é que, mesmo colocando uma defasagem, ela não sendo tão importante, ela não vai contribuir tanto para a análise, mas também não vai prejudicar tanto, né? Já que a inclusão da variável irrelevante, nesse caso, não causa um problema de viés ou de inconsistência ou alguma coisa nesse sentido. Isso pode causar um pouco de multicolorialidade dentro do modelo e, enfim, afetar um pouco ali algumas estatísticas, mas no caso a gente mantém a estrutura do modelo sempre igual para todas as variáveis. E aí a gente utiliza os mínimos quadrados ordinários para resolver o sistema de equações de forma simultânea. Então, em relação à ordem do modelo VAR, a gente tem, por exemplo, o teste da máxima verossimilhança. O que esse teste faz, basicamente? Ele estima um modelo chamado de irrestrito e depois um modelo chamado de restrito. E daí a gente tem a hipótese nula, que é o modelo irrestrito, um modelo maior, com mais defasagens, e o modelo restrito, que é um modelo com menos defasagens. Então, a gente vai estimando o modelo até que nós rejeitemos o nosso H0, que seria o modelo irrestrito. Então, a gente vai ali acrescentando defasagens no modelo, vai estimando. A partir do momento que nós conseguimos rejeitar a hipótese nula, que é o modelo irrestrito, a gente para na especificação e fica com o modelo restrito. Nesse caso, o teste da razão da máxima verossimilhança, ele tem uma limitação que é o fato de ele sempre apontar modelos com ordens muito altas, porque ele não tem um fator ponderador. Então, quando a gente vai acrescentando ali variáveis dentro do modelo, para ele parar, quer dizer que a contribuição marginal daquilo que a gente está colocando é muito parecida com a contribuição marginal de um modelo mais simples, né? Mais enxuto, mais restrito. E o fato é que sempre que a gente coloca uma defasagem a mais, a gente ganha em termos de explicação. Então, ele tende a indicar um modelo, uma estrutura VAR com muitas defasagens, né? Porque é uma limitação. Ele utiliza aqui a matriz Markov dos erros para poder gerar essas estatísticas e aí a gente escolhe o número de leques com base nos critérios. A maioria base nessa regrinha. A maioria dos softwares também já incorpora o teste da razão da máxima verossimilhança dentro do algoritmo lá. Então, quando a gente já abre o sistema, a gente já consegue fazer a elaboração desse teste de uma forma mais automatizada e por isso eu não vou entrar muito nos detalhes de equações aqui em relação aos testes, que eu acho que aqui a gente pode focar num aspecto mais prático, né? Mas o principal aqui que a gente utiliza para poder escolher o número de defasagens são os critérios de informação. Os critérios de informação de Akai, Schwarz, Hanna-Quinn, o Final Predictor, que são outros critérios lá, eles nos auxiliam no sentido de indicar o modelo que é mais adequado, ao mesmo tempo que se pondera o acréscimo de novos regressores. Então, eles são mais parcimoniosos do que o outro teste em relação à escolha dos modelos. Nesses três aqui, o mais rigoroso, acredito que seja o Schwarz, eu estou com uma dúvida aqui no Hanna-Quinn, mas entre o Schwarz e o Akai, o Schwarz ele é mais parcimonioso, no sentido de ser mais restritivo. Ele restringe mais a inclusão de novos regressores. E da mesma forma que nos modelos univariados, nós sempre temos que seguir o critério da parcimônia, né? O princípio da parcimônia. Entre os critérios de informação, eu sempre sigo aquele que me indica menos variáveis defasadas, por uma questão de limitação do número de observações, uma questão de usar o mínimo possível de parâmetros dentro do modelo para a gente ter o máximo de grau de liberdade possível para poder fazer inferência estatística dentro do modelo. Então, seguindo esse princípio, a gente sempre escolhe um modelo VAR que seja o mais compacto possível, por dois motivos, né? Primeiro, por causa da questão do grau de liberdade, que nos ajuda a fazer a inferência, e segundo, pelo fato de que sempre que eu acrescento um termo defasado dentro do modelo, eu estou querendo, no fundo, dizer que a variável está dependendo mais das defasagens ao longo do tempo. E variáveis que dependem mais dessas defasagens correm o sério risco de, no sistema, indicarem não estacionariedade.
Por exemplo, se a inflação é estimada em função só da inflação em T-1, nesse modelo eu tenho menos chance de ter um processo não estável do que estimar um modelo com a inflação sendo especificada em função de YT-1, T-2, T-12. No modelo T-12, eu estou querendo dizer que a inflação no período T depende da inflação do período T-12, o que é um grande grau de inércia. Um grande grau de inércia. E esse processo de inércia dentro do sistema VAR pode induzir um processo de não estacionariedade. Então, normalmente a escolha, nós preferimos fazer a escolha por modelos que são mais parcimoniosos, né, mais reduzidos, por esses dois fatores. A questão da inferência e a questão da estacionariedade. Então, nesse caso, a gente ajusta inúmeros modelos e aí a gente escolhe aquele que minimiza o critério de formação escolhido. E normalmente a gente utiliza o Schwartz por ser o mais parcimonioso. No caso da avaliação do modelo, a gente tem os testes de autocorrelação que a gente faz. A gente avalia se os resíduos são autocorrelacionados ou não. Se eles não forem autocorrelacionados, a gente pode chegar à conclusão de que a especificação está adequada nesse sentido, né, já que a autocorrelação dos resíduos, sobretudo nas séries temporais, pode indicar que está faltando um fator defasado para ser incluído dentro da equação. Então, quando a gente faz o teste e ele indica que o resíduo é não autocorrelacionado, quer dizer que as variáveis defasadas que a gente incluiu no modelo são suficientes para que o resíduo não seja autocorrelacionado, que poderia indicar uma possível omissão de variável, inclusive relevante, né? Nesse caso, já que quando o número de defasagem... Esse ponto é importante, espero que não fique muito confuso. Quando a gente tem, por exemplo, um modelo YT em função de YT-1, aí vamos supor que tem também um ZT-1 ali e tudo mais, né? Tem um sistema VAR. Só que o YT-2 é uma variável importante para estar sendo incorporada dentro do modelo. O teste indicou isso, só que a gente não vai colocar isso dentro do modelo. Se a gente não coloca, esse YT-2 ele vai para o termo de erro. Só que pelo fato de haver correlação de YT com YT-1, nós também vamos ter correlação de YT-1 com YT-2, já que a gente supõe ali que as correlações sejam similares dentro da estrutura da nossa variável, da trajetória da variável. Mas aí a gente colocou YT-2 dentro do resíduo. Então, o fato de ele estar dentro do resíduo e o fato dele ter correlação com YT-1 causa um viés no parâmetro do YT-1. Caso haja viés, a gente não consegue analisar os efeitos de choques dentro do sistema de uma forma correta, já que o parâmetro ele é inconsistente. Então, a escolha das defasagens do VAR é um aspecto de suma importância na definição do modelo e nas análises que são provenientes dessas estimativas. Por isso que quando a gente faz a estimativa do VAR, a priori nós temos que analisar com muito rigor os critérios de informação e os testes de autocorrelação, enfim, os testes pós-estimação que nós temos que realizar. E, novamente, assim como no modelo autorregressivo, há aqui uma necessidade da gente estimar pelo menos duas, três estruturas de equações para comparar os resultados. Porque se a gente não faz isso, fica muito difícil para o leitor, mesmo vocês reportando que aquele modelo é o mais adequado, acreditar de forma veemente que o modelo de fato ele é condizente com a realidade. Se a gente utiliza, por exemplo, 3 modelos, faz as estimativas, analisa os resultados e vê que os resultados conversam, mesmo para modelos diferentes, isso dá um grau de robustez melhor na análise que a gente está fazendo. Então, no caso do VAR, a gente poderia, por exemplo, o modelo indicou um VAR 1, mas aí por critério, por uma questão de robustez, de análise de robustez, eu vou aqui estimar um VAR 2 e um VAR 3 e analisar também os resultados. E aí você faz a análise, vê as curvas, analisa os choques e vê se não há mudança de interpretação. Porque se houver mudança de interpretação, quer dizer que o VAR é muito sensível. E mesmo sendo um VAR, mesmo sendo um modelo mais ajustado, isso gera um pouco de desconfiança a respeito das estimações. Por exemplo, recentemente eu estava fazendo umas estimações com o professor Lucas, a gente estava ajudando um aluno numa monografia, e aí o modelo era extremamente instável, né? Era uma estimativa em painel, na qual nós estávamos inserindo algumas defasagens dentro do modelo. Só que quando a gente utilizava a variável em YT-1, o valor da relação era positivo. Aí,
usava T-1 e T-2, aí dava uma relação negativa. Aí usava T-5, dava um outro tipo de parâmetro. Então a análise ela não tinha uma solidez. Ela era muito sensível à escolha das defasagens que eram usadas dentro do modelo. Então, nesse caso, a análise fica meio perdida, né? meio disturba, né? Porque é difícil a gente escolher uma estrutura por causa dessa incongruência, né? dos resultados. E, na prática, isso tende a acontecer com uma frequência maior do que a gente desejaria, porque quando a gente vai mexer com a base de dados, é muito bonita a econometria, é lindo. Você pega a base de dados, você pega a teoria e fala assim, nossa, eu vou casar os dois. Aí você faz a junção com a aplicação metodológica e dá um resultado que não tem nada a ver com a teoria. Aí você vai ver os dados, os dados estão corretos. Os autores utilizaram também. Mas aí a gente vai percebendo nas entrelinhas dos trabalhos quais que foram as etapas, os procedimentos para a escolha do modelo. E normalmente, quando o modelo está escolhido, ele dá os resultados que conversam com a teoria, aí que a gente começa a entender um pouco por que esse modelo desse resultado. Vamos ver o teste aqui, vamos fazer isso aqui, vamos testar outras coisas, e a gente acaba escolhendo um modelo que conversa com a teoria. Caso contrário, também é muito no sentido de ser, eu diria, no caso para o leitor, né, que está lendo o trabalho, está tentando entender o que está sendo feito, etc., ver um resultado que não conversa muito com a questão teórica do modelo que está sendo adotado. Por exemplo, você supõe ali que a relação entre inflação e desemprego cause um efeito negativo, né? Aumenta a inflação, diminui o desemprego e vice-versa, aí você vai estimar um modelo VAR, calcula os impulsos e resposta e tem um choque que te mostra que a princípio é positivo, depois cai, aí você fica um pouco perdido em relação à análise desses resultados e a conversa que eles têm com a teoria. E a gente começa a ver na literatura o que foi utilizado. Muitas vezes é a defasagem, muitas vezes é o tipo de variável que foi adotado, a variável de inflação em si, a gente tem várias proxies, às vezes a gente utiliza uma variável que não dá o resultado que a gente espera, a gente tenta utilizar para outras variáveis para também tentar analisar. Então, assim, é muito desgastante essa parte do fechamento do modelo. É muito desgastante. Seria muito bonito se a gente simplesmente pegasse a base de dados e estimasse o modelo e não tivesse nenhum problema operacional e não tivesse nenhum problema pior, né, analítico. Porque quando há um problema operacional, basta a gente procurar nos help dos programas ou então nos fóruns que a gente consegue sempre uma solução ali. Mas quando o problema é analítico, no sentido de dar um resultado diferente, etc., a gente acaba ficando bastante atordoado, porque a gente fica sem saber para onde ir. Será que é a variável? Será que é o modelo? Onde é que foi que eu errei? O que aconteceu aqui? Aí você começa a repetir o trabalho. Aí você vai lá na literatura, verifica o que o pessoal fez, vê onde é que você fez de diferente, começa a tentar seguir um pouco mais a literatura, no sentido das variáveis que estão sendo utilizadas, porque provavelmente esses autores passaram pelos mesmos desafios na parte operacional e aí eles conseguiram achar uma saída que seja a escolha de uma determinada variável, a escolha de um determinado método, a ilustração de uma teoria diferente e assim, mais ou menos nesse sentido que acontece. Porque quando a gente vai ler um trabalho acadêmico, né, a gente fica assim, beleza, o trabalho é isso aqui, o resultado foi esse, a teoria é essa, aí você lê e não imagina o esforço que está por trás ali da operacionalização da pesquisa. Sabe? Na pesquisa aplicada, diferente da teoria da pesquisa da ciência mais teórica, que ali a gente tem alguns insights teóricos e vai desenvolvendo alguns raciocínios mais matematizados que vão chegar em algum resultado, na parte empírica você não sabe se você vai chegar naquele resultado, já que tem vários fatores ali que podem afetar a análise e a gente acaba gastando quase que 70% do tempo do trabalho somente ajustando o modelo, verificando, etc. Então, o que vocês, por exemplo, viram nessa parte de estimação, e olha que eu dei um vídeo bem explicativo. Meu vídeo está falando, era pegar meu vídeo e replicar. Na maioria das vezes a gente não tem um vídeo similar. Então a gente tem lá a fundamentação teórica, a gente tem que ver nos livros da econometria, ver o que tem que ser feito, etc. Depois tem que fazer uma pesquisa vasta na internet ou no Google Acadêmico, nesses sites, né, de pesquisa acadêmica, para ver os procedimentos em si, como são operacionalizados, os tipos de programa que os caras usaram, para depois tentar fazer isso. Então é realmente um trabalho bastante desgastante mexer com a parte aplicada da econometria. Mas, indo aí para uma parte boa, quando a gente consegue fechar o modelo, casar esses resultados com
a teoria, a gente consegue descrever, narrar o trabalho, né, fazer aquela parte poética mesmo, de escrever os resultados, casar isso com um problema de pesquisa, etc. E chega o produto final, você lê assim e fala assim, isso aqui é quase um filho mesmo, né? O trabalho que te deu para poder gerar aquilo dali e para cuidar daquilo dali foi gigantesco. Então é bem satisfatória essa sensação de ter um trabalho acadêmico finalizado depois de ter passado grandes percalços aí. Então, testes de autocorrelação eles são importantes. Eu fiz esse rodeio todo aí, mas basicamente o teste de autocorrelação ele nos indica, é um indicativo que o modelo está bem, tá bem especificado, né? Porque quando tem autocorrelação quer dizer que você tem uma variável defasada importante no modelo que não foi considerada e aí você acaba tendo alguns problemas. Então, a gente tem, por exemplo, o teste do Lindian Box, que tem como hipótese nula de que o vetor de erros não tem correlação, né? A esperança que do vetor de erros vezes a transposta é igual a zero, contra a hipótese que é diferente de zero. Quando a gente não rejeita a hipótese nula, quer dizer que o modelo ele não tem autocorrelação e a equação está bem especificada, né? A gente tem também o teste do Breusch-Godfrey. Nesse teste, nós utilizamos os resíduos contra um conjunto de resíduos defasados e aqui estão as variáveis dependentes defasadas. A gente coloca também para poder ter uma especificação melhor dos coeficientes aqui. E aí, quando a gente coloca os resíduos defasados, a gente avalia se eles conjuntamente são iguais a zero. Faltou o zero aqui. Contra a hipótese de que pelo menos um é diferente de zero. Se pelo menos um for diferente de zero, quer dizer que esse vetor de resíduos no período t tem correlação com esse vetor em t menos 1. E aí a gente tem um problema de autocorrelação. O teste esses testes também estão implementados nos softwares. O teste de normalidade. Apesar da normalidade ser uma hipótese quase sempre rejeitada na abordagem empírica, né? Porque as séries elas não se comportam muito ao longo do tempo como uma variável normal, né? Se fosse normal, enfim, seria bem fácil assim, ajustar modelos e fazer previsão. Mas a gente supõe que quando a série é suficientemente grande, a distribuição dela tende para uma distribuição normal. E aí a gente consegue ter essa noção. Além disso, tem uma questão interessante nas séries temporais que é o seguinte. A noção de amostra e a noção de população. No caso da amostra, o que a gente observa de pontos no tempo, na verdade, é a amostra. E a população seria todos os fatores que poderiam acontecer e não aconteceram. Então, a gente nunca tem uma noção exata da população que está relacionada com aquele ponto. Por exemplo, quando a inflação de agosto de 2021 é observada, ela é uma amostra, né, de todos os pontos possíveis que poderiam ser projetados se a conjuntura fosse diferente. Por exemplo, se a vacinação tivesse começado antes, ou então, se a política econômica tal tivesse sido implementada, ou então, se tal política não tivesse sido implementada, ou então, sabe, todos esses tipos de circunstâncias que são caráteres mais ou menos aleatórios no tempo, fazem com que a projeção observada das variáveis no tempo sejam aquele valor. Mas ela poderia ser outro. Então, na prática, a gente supõe que a distribuição desses pontos seja mais ou menos uma distribuição normal. Então, ela segue mais ou menos uma média. A gente observou ali uma variável que tem uma média igual a um valor qualquer e tem uma distribuição, só que a gente não consegue muito bem mensurar essa distribuição porque ela é fictícia, né? Ela é um fator não factual, então é bem difícil mesmo. O que a gente consegue é pegar a amostra e verificar se ela tem essas propriedades aí. E no caso da amostra, né, se ela tender para o infinito, sendo suficientemente grande ou assintótica, a gente supõe que o comportamento dela vai tender para uma normal, como todas as distribuições o fazem. Então a gente acaba deixando um pouco de lado, assim, né, aquela coisa assim, daqui a pouquinho a gente deixa um pouco de lado essa questão dos testes de normalidade. E tem o teste de heterocidacidade, que é a verificar também a existência do modelo ARCH. No caso do modelo ARCH, aí gera um outro tipo de estimativas. Aqui a gente não vai entrar também muito nessa questão, porque aí é um outro tipo de modelo. São mais usados para determinados contextos, igual analisar ativos, commodities, bolsa de valores, e o foco da disciplina que está mais a estimativa da média, né? A gente foca um pouco nessa questão e deixa um pouco de lado a questão do efeito ARCH. Então a gente verifica se a série de retornos tem ou não correlação com os resíduos da equação da média. Bom, então as análises aí que são passíveis de serem utilizadas no modelo VAR. Nós temos a função de impulso-resposta. As funções de impulso-resposta, elas medem o efeito dos choques no sistema sobre as variáveis. Então a gente consegue calcular
a duração do choque e o valor total do choque quando o efeito se dissipa. A gente também tem também a explicação do erro de previsão. O erro de previsão é uma questão, é uma análise muito interessante em modelos VAR, porque ele consegue, por esse procedimento, a gente consegue obter indicativos de quais variáveis impactam mais num sistema numa determinada variável. Então, por exemplo, a gente tem inflação. No curto prazo, qual variável qual variável impacta mais na variável inflação? A gente consegue medir isso pelos erros de previsão. Quando a gente erra a previsão, quer dizer que a gente errou por um fator que aconteceu. Então, a gente vai verificar, calculando ali o erro de previsão e por meio também dos coeficientes das equações, né, qual que é a participação individual de cada variável nesse erro de previsão. Então, errou a previsão lá. Quem que foi? 80% foi por causa da variável x, 20% foi por causa da variável y. Então, a gente consegue atribuir números de importância de cada variável dentro do sistema de equações. Essa análise ela depende, né, da ordem que se escolhe das variáveis por causa de uma outra questão, que são a ortogonalidade dos erros, mas isso a gente vai ver depois. O VAR ele é bastante útil também, e o principal uso dele, na verdade, é para realizar previsões. A gente quer deixar o modelo mais completo, mais consistente para poder realizar previsões. E a gente tem também a análise das relações contemporâneas entre as séries. Então, a gente consegue analisar, por exemplo, o efeito contemporâneo de x sobre y. E também, por último aqui, os testes de causalidade, né? Testar a causalidade de Granger, que é um outro tópico bastante usado na econometria de séries temporais. A análise de causalidade de Granger, ela mede a precedência temporal, né? A causalidade ao longo do tempo. Então, a gente mede o impacto, né? A relação ali a possível relação de bicausalidade entre duas ou mais variáveis. Então, por exemplo, a gente tem variável x e variável y, a gente mede se a variável y precede as variações da variável x e vice-versa. E a gente consegue verificar se o sistema ele é unidirecional ou bidirecional. Por exemplo, o emprego ele impacta no PIB, mas o PIB impacta no emprego. Existe realmente essa relação? Como é que isso funciona? É bidirecional? Então a gente pode utilizar os testes de causalidade para verificar esse tipo de relação, né?